quando a gente fala de modernismo negro, pensando o caso brasileiro, o que a gente está pensando são essas formas de representação e autorrepresentação que escritores e artistas negros construíram sobre a gente negra. Então esses são os modernismos negros, não é? Os modernismos atentos, talvez a participantes que apenas eram projeções daqueles que tomaram parte na famosa Semana de 22. Eram projeções e não tanto a realidade que de fato existia. Tem uma espécie de elite negra que existia naquele momento, por exemplo, que vai ali até a década de 20, a música popular brasileira, as bases da música popular brasileira, tudo que a gente entende por música popular brasileira, é uma música produzida por pessoas negras. Chiquinha Gonzaga era negra. Toda aquela cena da pequena África, que é a cena que vai gerar os Oito Batutas, ela ou é de pessoas negras ou é de pessoas nordestinas, no mínimo não brancas. Então, olhar para a obra desses autores é um pouco recuperar toda essa arena de embates onde a ideia de moderno, mas a ideia de moderno aqui traduzida no que seria uma ideia de nação, estava sendo em disputa. O problema é que o movimento modernista, né, de 22 e seus desdobramentos é tão importante que ele teve uma marcação histórica muito flagrante. Então, quando a gente conta essa história, isso vem sido cada vez mais contestado, mas era comum você contar essa história. Você tem o modernismo e o pré-modernismo, né? E essa categoria pré-modernista, de uma certa maneira, achatou esse conjunto de expressões artísticas e literárias e fez com que, durante muito tempo, fosse difícil perceber a modernidade desses empreendimentos estéticos, as disputas pelas suas noções de povo, de nação, e o quanto que aquele período, né, esse período de transição, né, esse período de grandes transformações, que entre a abolição da escravidão em 1922, mas a gente também pode dizer entre a abolição da escravidão em 1930, ele foi um período muito rico e muito fértil do debate sobre essas construções. Um sopro de novidade, um sopro de abrasileiramento da nossa cultura. E no caso do Brasil, o que marca um pouco essa dicção afro-brasileira é essa construção de que o negro é um nacional. Então você lê um texto importante do Manuel Quirino, que é o negro como fator de civilização brasileira. Então, muito do que significou para esses autores a inclusão simbólica no marco da modernidade ocidental se articulou nessa ideia de uma representação do negro como nacional, do negro como parte importante da pátria, que era uma ideia que estava em disputa, porque você tinha nos meandros, nos meios intelectuais brasileiros, primeiro a pergunta de que se havia povo ou não, né? Ou seja, essa era uma questão. Temos um povo brasileiro? Né? Ou esse povo é um povo que vai se formar no futuro, né? A partir da imigração, a partir do branqueamento, a partir da chegada, né, desses colonos, desses camponeses europeus. Esse é o primeiro ponto. E uma outra questão conectada a essa própria importância do racismo científico naquele momento. É possível dizer que os modernistas paulistanos fizeram uma grande inovação em 1922. Mas é possível dizer também que eles mais falaram sobre os seus outros, portanto, os seus temores, os seus projetos acerca dos outros, do que incluíram outros na própria Semana de 22. Ou seja, qual eram os espaços de consagração para artistas negros ali nos anos 20, né? Essa é uma questão, mas eu acho que essa tensão ela perpassa o seguinte, de que o investimento no moderno, ele não só é um investimento estético ou formal, certo? Ele não só é um investimento no você trazer o novo no sentido formal, que é o que caracteriza as vanguardas, mas ele também é um investimento numa certa ideia de igualdade, numa certa ideia de liberdade,
numa certa ideia de cidadania, ou seja, nisso que configura um pouco o que é, digamos assim, o contrato social da sociedade moderna, né? E é desse ponto de vista que os artistas negros têm tensionado o legado do modernismo, porque de um lado você tem toda uma riqueza de formas de construções estéticas e formais, mas para esses artistas isso também precisaria ser combinado com processos de transformação social e de realização do sujeito negro afro-brasileiro enquanto sujeito moderno. O modernismo, como um todo, ele tem essa abordagem provinciana numa relação imperialista, colonizadora, França-Brasil. E de uma relação na qual os artistas brasileiros, principalmente o Oswald, estabeleciam uma relação do que ele chamou antropofágica, ou seja, eu trago tudo, eu engulo tudo, boto no meu liquidificador e boto para fora com a minha originalidade. O que é o Heitor Villa-Lobos? O que é o Trem Caipira? O que é Macunaíma? O que é Tarsila do Amaral? Isso é uma intelectualidade tentando se encontrar com o próprio país pela primeira vez, não tendo vergonha de ser o próprio país pela primeira vez, ainda que, de alguma forma, eles tenham antecipado em um século aquilo que a Djamila Ribeiro chamaria de lugar de fala. Porque aquele personagem e aquela situação que essa intelectualidade das elites, principalmente paulistanas, mas não apenas paulistanas, né? Manuel Bandeira não é paulista. E Manuel Bandeira estava ali, Heitor Villa-Lobos não é paulista e ele estava ali. Eles estão ali o tempo inteiro dizendo, né, a língua do povo, a bela língua do povo, né, querendo falar a língua do povo, mas não reconhecia que esse povo poderia produzir narrativa. O filho perguntou pro pai, onde é que tá o meu avô? O meu avô, onde é que tá? Uma das coisas mais interessantes quando a gente observa o que é o senso comum brasileiro sobre o modernismo, é essa ideia de que, de uma certa maneira, estou falando do modernismo paulista, do modernismo tradicional, o modernismo vinculado a 22, né? De que ele teria instaurado uma nova representação do negro como um dos centros da identidade nacional. De fato, a gente tem isso em alguns trabalhos, o trabalho da Tarsila do Amaral. Depois a gente vai ter um importante trabalho que o Mário de Andrade vai desenvolver nessa direção, que vai culminar no Macunaíma. Mas esse modo de pensar, ele de uma certa maneira retirou da história uma série de autores e artistas que estavam em atuação no Brasil entre 1900 e 1920, que inauguraram outras formas de representação da população negra. Estou pensando em autores como o próprio Lima Barreto, como o Nascimento Moraes, como o Astolfo Marques, como o Manuel Quirino, artistas plásticos, como o Arthur Timóteo da Costa, autores que construíram um jeito de representar essa população, não apenas no sentido de desclassificá-la como esses são os ex-escravos, esses são as raças inferiores, esses são os grupos minorizados. Construir uma representação no sentido de pensar que as práticas sociais e aquela própria gente constituía, sim, o cerne da identidade nacional. Era parte do povo. Na verdade, eu penso que esse conjunto de autores ajudaram a elaborar o que vai compor o imaginário dessa nossa ideia de povo. Lima Barreto foi convidado por Sérgio Buarque de Holanda para fazer uma resenha na revista Careta sobre a Claxon, a revista dos paulistas modernistas. Lima Barreto aceitou e, bem ao seu estilo, ele achou que Claxon lembrava a modernidade, lembrava a buzina e que os paulistas estavam com essa mania de futurismo. Enfim, o que aconteceu é que, de uma forma ou de outra, Lima Barreto ficou fora da festa modernista. O que representa Lima Barreto? Representa
os outros modernismos, né? Lima Barreto, ele fazia parte de uma confraria, eram todos funcionários públicos, muitos deles negros. Lima Barreto também definiu um Rio de Janeiro mais amplo, né? Um Rio de Janeiro que incorporava os subúrbios aonde ele vivia. E Lima Barreto, assim como os modernistas de 22, também tinha uma grande preocupação com a linguagem popular, com, de alguma maneira, atualizar e catequizar brasileiramente a nossa literatura. Então, ele tinha essa discussão com os negrismos, ele era um leitor dessa vanguarda negra que se localizava tanto na África como também no exílio, na Europa e nos Estados Unidos, e ele incluiu outras perspectivas. E o Pixinguinha era um cara que sabia escrever. O Pixinguinha era um intelectual da música. E aí é onde eu começo a falar de um racismo dessa intelectualidade das elites paulistas, que até hoje colocam o Pixinguinha na estante naif. O choro nunca foi reconhecido num diálogo com a brasilidade que o modernismo se propunha. E com uma riqueza de repertório que o Pixinguinha, que aqueles músicos tinham por ter uma formação que não era aquela formação do samba na caixa de fósforo, que é meio que o ícone de uma produção naif, popular e preta brasileira. Os Oito Batutas foi criado em 1919 por um conjunto de particularidades que aquela elite, principalmente paulista, não teve sensibilidade para reconhecer a sua importância. Como, por exemplo, os franceses reconheceram a sua importância. Como eles fizeram a sua primeira apresentação no dia 13 de fevereiro de 1922, que é o dia que começa a Semana de Arte Moderna. 1928, que é o ano do Tarsila, do Amaral, do Abaporu, é o ano do Macunaíma, é o ano, eu acho que do Raízes do Brasil, é um ano muito importante, o ano de 28. E é também o ano em que o Pixinguinha faz o Carinhoso, ainda como uma música só sem letra, né? A letra seria colocada anos depois pelo Braguinha, etc. e tal. Essa música credenciou o Pixinguinha a ser uma coisa que vai colocá-lo como a principal influência daquilo que o Brasil tem de mais rico. Para além de ele ter criado as bases da música popular brasileira, eu vou repetir, as bases da música popular brasileira foram criadas nesse momento e foram criadas por pessoas negras ou minimamente racializadas. Eu ancorei esse festival numa homenagem ao Lima Barreto, que foi o grande injustiçado da Semana de Arte Moderna. Ele discutiu o Brasil como o modernismo se propunha a fazer. Ele faz um mergulho no Brasil como o modernismo se propunha a fazer. Ele faz uma leitura do mundo e traz aquele mundo antropofagicamente para o Brasil, da mesma forma como os modernistas fizeram. Então, hoje você já tem uma discussão sobre os vários modernismos que surgiram em diferentes partes do mundo e em outros locais. Você tem a importância do Rubem Dario, você tem a importância de artistas no mundo asiático. Então, hoje a gente tem uma história do modernismo, onde a vanguarda europeia ela é mais uma vanguarda entre outras. Né? Tem uma ênfase importante nos diálogos. A ênfase hoje é muito mais nos diálogos e de que você tem fontes alternativas dos experimentos estéticos da modernidade em várias partes do mundo do que propriamente a vanguarda europeia. Então, por exemplo, um caso importante é a Harlem Renaissance nos Estados Unidos. Né? Todos esses escritores negros ligados à ideia do New Negro, por exemplo. Né? Pensando em Langston Hughes, pensando no próprio W.B. Du Bois, enfim, todo um conjunto de Zora Neale Hurston,
todo um conjunto de artistas que vão pensar ali, né, no Harlem, ali em Nova York, né, esse conjunto de experimentações estéticas com esse background do Jim Crow, com esse background de ter experiência do racismo norte-americano. Então você já tem uma visão mais arejada. Regionais, porque tinha os modernismos no Rio, modernismos em Recife, modernismos no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais. Os músicos de jazz que faziam do jazz a trilha sonora da década de 20, e toda essa produção modernista, ela está em diálogo com os anos loucos na França, com aquela cena de Montmartre, com aquela cena de Montparnasse, que tinha uma trilha sonora, não apenas uma trilha sonora negra, mas ela tinha uma inspiração negra muito importante. E que inspiração negra é essa? A gente tem uma Europa saindo de duas situações que vão fazer com que a sua juventude se desiludam com uma ideia de Ocidente. Uma dessas situações é a pandemia da gripe espanhola, e a segunda situação é a da Primeira Guerra Mundial, que resultou na morte em escala industrial dos jovens na França. E isso vai fazer com que uma juventude francesa, uma vanguarda francesa, Picasso em algum momento foi jovem, Cocteau em algum momento foi jovem, toda essa turma que estava ali naquele cenário da década de 20, virada dos anos 10 para os anos 20, eles na verdade, aquilo era uma produção de artistas jovens que não queriam morrer mais na guerra, que estavam desiludidos com uma ideia de Ocidente, do progresso, etc. e tal, e começam a idealizar uma África. Eu acho que um olhar crítico sobre o que foi o movimento modernista e seus desdobramentos hoje é um olhar que precisa ver qual era o lugar da escravidão, dos processos de colonização, nos ideários do moderno que perpassavam o horizonte desse conjunto de escritores e artistas. Um dos quadros mais emblemáticos, por exemplo, é o quadro A Negra, da Tarsila do Amaral, o qual ela relata que fez o quadro baseado na experiência de uma pessoa escravizada, de uma mulher escravizada que vivia na casa da fazenda dela. Então esse tom, digamos assim, paternalista, senhorial brasileiro, ele se configurou numa determinada imagética, numa determinada construção artística. E eu acho que o lugar da gente se perguntar, e esse também é o ponto para olhar para os artistas negros, o que eles estão fazendo, e o modo tenso, ao mesmo tempo tenso, e ao mesmo tempo, ou seja, um olhar que, quando a gente vê os artistas negros, a gente vê uma relação deles tensa com o modernismo, né? Do mesmo ponto de vista que incorporam várias dimensões, muito dessa tensão tem a ver com isso, né? Quer dizer, com essa leitura que eles têm do lugar que a própria escravidão ocupou na conformação do mundo moderno. Eu acho que o que vai dar, então, aí, do ponto de vista do que são desdobramentos do modernismo para os artistas negros no século XX, é o modo como eles vão pensar e repensar a memória da escravidão, do colonialismo, na configuração artística de suas obras. Por exemplo, um desdobramento acho que um exemplo onde isso ocorre, a gente pode pensar numa canção do Gilberto Gil, em Ré Favela. Tem vários estudos interessantes sobre essa relação entre como o tropicalismo bebe desses elementos do modernismo. E o Gil, ele parece ser esse exemplo claro do que eu estou aqui tentando expressar, de como é que você tensiona então uma certa ideia de moderno, acionando um pouco essa experiência diaspórica da escravidão. Então, ele tem uma canção muito bonita chamada Babá Lapalá. Quando você escuta a canção, ela é, na verdade, um som de disco, é um som de boate, né? Um som de festa, mas de festa noturna de boate, né?
E a canção então, portanto, né, quer dizer, esse moderno metropolitano está ali dentro, tá? Esse moderno das grandes cidades está ali no som da canção, né, por um lado. Né? E por outro, você tem o que é a letra, né? E a letra é: o filho perguntou para o pai onde é que está o meu avô onde é que está. O avô pergunta para o avô onde é que está o tataravô, e o tataravô onde é que está. Bisavô perguntou para o tataravô, perguntando pela linhagem dos ascendentes, pela linhagem dos ancestrais. E na verdade não tem uma resposta para isso. E o que vai gerando um conjunto de perguntas sem respostas é justamente esse efeito de rasura da experiência racial e esse efeito de apagamento que a experiência da escravidão tem. Então, é muito bonito como ele então consegue criar esse experimento formal aonde o moderno das metrópoles, das boates, etc., ele é conectado, construído e também tensionado por essa experiência outra. Então, é nesse sentido que eu tenho, que eu disse a você agora há pouco, de como que esse legado de possibilidade de experimentação formal tem sido tensionado, aproveitado, apropriado, desconstruído para pensar outras experiências. Né? Um caso também interessante, mais contemporâneo, eu gosto muito de uma é até difícil nominar o que os artistas fazem na arte contemporânea, né? Eu gosto muito de um trabalho da Renata Filippi, que é performance, que é ritual, que é chamado de a Renata Filippi, que é uma grande artista negra contemporânea, chamado Axexé da Negra, né? Axexé é um ritual no qual você enterra pessoas, no qual você dá descanso para determinados corpos, né? Então as pessoas podiam entregar fotos de pessoas queridas, que elas achavam que tinham passado por alguma violência, que tinham sofrido alguma coisa, e ali naquele ritual, aquilo era de uma certa maneira, se concedia descanso para aquelas pessoas. E uma das imagens enterradas é justamente a imagem da negra do quadro da Tarsila do Amaral. Não no sentido de enterrar o que foi ao quadro, o que ele tinha de experimentação histórica, mas no sentido de dar descanso àquela mulher, que primeiro teve uma apropriação como trabalhadora escrava e depois teve uma apropriação de sua imagem que ela não dialogou, que ela não tinha a menor relação com aquilo, que ela não teve sequer ferramentas para interagir com o que foi a elaboração e reelaboração de sua imagem em condições de igualdade. Então é disso, eu acho, que se trata aí as tensões entre modernismo, modernidade negra e questão racial na contemporânea. Mas acho que a gente está agora estamos em 2022, 100 anos depois, e vale a pena a gente se perguntar sobre aqueles que, não só os que estiveram na festa, mas os que não foram convidados para a festa. E acho que um desses nomes é Lima Barreto, entre tantos outros. Mas por que Lima Barreto? Porque ele descreveu um Brasil que prometeu inclusão social, mas entregou exclusão social, e um Brasil, já no início do século XX, marcado pelo racismo. Mas mais do que isso, um Brasil marcado pela imensa contribuição filosófica, cosmológica, religiosa, literária, nas artes plásticas das populações negras. É 100 anos de modernismo negro. Foi o tema central de um conjunto de ações que duraram 8 dias, foi de 11 a 18, e eu trouxe todos os artistas negros possíveis que cabiam no meu bolso ou que tivessem com a agenda disponível. Uma demonstração de força de uma geração de artistas intelectuais e escritores negros, como nunca aconteceu na história desse país. Você nunca teve tantos escritores negros, você nunca teve tantos intelectuais negros, você nunca teve tantos acadêmicos negros, e eu tentei fazer um link entre o que se produz hoje e o que se produzia naquele momento. Então nós calcamos esse evento em 3 personagens. Um que, na verdade, são os 8 Batutas ou Pixinguinha, o outro, Lima Barreto, e um terceiro, a Josephine Baker,
que é, não à toa, o ícone da década de 20, dos anos loucos na França, dessa FLUP. Essa FLUP ela tinha duas exposições. Uma sobre o Lima Barreto, que teve a Lília e o Jaime Laureano como curadores, mas a gente teve uma, da qual eu fui um dos curadores, que era o Maestro Batuta, sobre o Pixinguinha. Ele era um maestro. As bases da música popular brasileira vão ser definidas na década de 30, e o grande arranjador da RCA Victor era o Pixinguinha. Era o arranjador, ele era o diretor musical da RCA Victor. O Pixinguinha criou os arranjos das principais músicas, assim, tipo A Cidade Maravilhosa. O arranjo do Pixinguinha, que é um arranjo de metal, é um arranjo que você vê um namoro com o jazz, é do Pixinguinha. A Pequena Notável, o tico tico isso o arranjo é do Pixinguinha. Tem, com essa realidade que são as periferias, você tem uma produção de conhecimento artístico periférico, que, na verdade, no Brasil, confunde periferia com negritude. Então, o impulso modernista que a arte contemporânea não perde, não tem como perder, é justamente esse direito, o Mário de Andrade fala isso, esse direito à experimentação artística, literária constante, né? Então, mas a questão, tudo bem, a questão mas para qual realidade você move o olhar ao fazer essas experimentações, né? Tem pesquisas muito legais mostrando, por exemplo, que quando você pega o romance brasileiro contemporâneo, o personagem básico dele é um homem branco, de classe média, morador no Sudeste, etc. Então esse conjunto de experimentações, né, que podem ser muito criativos sobre um aspecto, que é o aspecto formal, ele também pode ser pouco criativo no olhar que ele lança para as complexidades da sociedade brasileira. Eu acho que o legado do modernismo nas mãos dos artistas negros e escritores negros de hoje é justamente manter, ou seja, eles querem esse direito à experimentação artística e estética constante, mas também o direito de publicar, de dar visibilidade aos seus trabalhos, olhando para as realidades das populações negras e das populações periféricas brasileiras. Acho que eles querem essa combinação, que é uma combinação difícil, que envolve o mercado editorial, envolve os espaços de consagração dos museus, envolve a própria institucionalização do modernismo.